Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC, como vocês sabem, né? A única mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. E como vocês sabem também, na nossa mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro, nós discorremos a respeito de temas dentro e fora das quatro linhas, né? Esses temas, geralmente nós optamos por falar do tema inicial, tema central, e depois destrinchá-lo sobre outras variáveis, outros temas que depois vão surgindo a partir do principal. O tema do nosso programa de hoje é Vanderlei Luxemburgo no Vasco da Gama. E o técnico ultrapassado que ele, né, segundo alguns setores da mídia, diziam, Luxemburgo no Vasco. No programa de hoje, nosso toque de classe de hoje, nós contamos aqui, já perceberam agora, com a presença de um dos nossos analistas, o Cauã Rossi, está no meu lado esquerdo, lado direito da tela. Seja bem-vindo mais uma vez ao toque de classe Futebol no Outro Nível. Diga olá para os colegas. Muito obrigado, olá, prazer estar aqui novamente, muito obrigado pelo convite. Perfeito. Nós já discutimos já há algum tempo, né, no programa do ano passado, alguns programas do ano passado, sobre a questão dos treinadores antigos, né, os treinadores ultrapassados, novos tempos se iniciariam, né? Aí o que houve? Inclusive, para a gente poder começar, Cauã, o que houve? Alguns treinadores que surgiram nessa grita de novos nomes, né, a gente pode falar lá, o Zé Ricardo, o Roger Machado, Fernando Diniz, enfim, esses treinadores surgiram como bons nomes, né, nomes emergentes, mas depois, por força da estrutura do futebol brasileiro e principalmente dos cartolas, de como os cartolas entendem e fazem o futebol e a boleirada, boa parte desses treinadores, como é que eu posso dizer para os senhores, não aguentaram a pressão. Então, muitos acabaram saindo de suas equipes enquanto treinadores. O Roger Machado, perdão, ele teve uma particularidade. Ele foi treinador do Grêmio, do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Três grandes equipes nacionais. Acabou passando pelas três e agora faz uma boa campanha no Bahia. Perfeito? Agora, Luxemburgo, ele remonta a nossa juventude, né, Cauã Rossi? Ele foi treinador do Palmeiras em 93, 94, depois 96, voltou em 2009, depois não retornou mais. Ele treinou o Corinthians em 98, exato. Treinou o Santos 2 ou 3 vezes, o Corinthians acho que 2 vezes também. Ele só não teve passagem aqui nos grandes do estado de São Paulo pelo São Paulo Futebol Clube. Mas o que retorna aqui a nossa ideia, os treinadores ditos da velha geração seriam antiquados, e por que o Luxemburgo tem dado certo no Vasco da Gama? Ele tem dado certo tanto no Vasco da Gama, que ele assumiu, depois a gente faz uma pesquisa sempre antes de começar o programa, né, Cauã? Ele assumiu o Vasco na quarta rodada ou na quinta? Na quinta rodada. Quinta rodada. Contra o Avaí, um empate fora de casa contra o Avaí. E aí nós tivemos a parada da Copa América, coisa toda. Até vamos tomar uma parcial, né? Até a 16ª rodada, ele ainda é treinador do Vasco da Gama. E na 16ª rodada o Vasco jogou em casa contra o São Paulo Futebol Clube, que está vivendo um novo momento com a vida do Dani Alves, do Juan Fran, e venceu bem. E o que alguns setores da mídia disseram é que ele deu, eu não gosto desse termo, porque esses caras, quando comentam a respeito disso, setores aí da jornalismo esportivo brasileiro, eles não têm a menor ideia do que estão falando, né? Que é o tal do nó tático. Eles nem sabem quais são as variáveis que influenciam em tomada de decisão do treinador na hora do jogo, né? Eles mal sabem que o esquema tático ele vai mudando ao redor da partida. E eles acreditam que o cara joga 4-4, 4-2, por exemplo, do primeiro até o último minuto. Não é isso, vai variando conforme as situações. Cauã Rosa, vamos lá, a respeito do Luxemburgo. Foi para você, como foi para mim, mas é uma surpresa não de que ele é ultrapassado. Não é isso. A minha surpresa com o Luxemburgo não vem naquela história, pretensa história que seria ultrapassado, mas vem pela atual conjuntura econômica e administrativa do Vasco. Ele teria ali, colegas, os elementos suficientes para não fazer uma boa campanha de retirada do Vasco da zona do rebaixamento, né? Eu fico feliz com esse renascimento do Luxemburgo, porque ele habita ali a nossa memória enquanto torcedor de maneira muito positiva. Então, palmeirenses, corintianos, santistas gostam da figura dele, flamenguistas também tem muito carinho pela figura do Luxemburgo. E agora ele num time que é o maior rival
do Flamengo, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Cauã Rossi, a sua surpresa está naquela história dele ser o ultrapassado ou dele está dando jeito no Vasco, mesmo com a atual situação financeira e administrativa política do clube hoje? Olá, Robson. Olá, meu povo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem está vendo, eu vejo por dois ângulos. Eu vejo assim, pela situação atual do Vasco, né, que ele está dando jeito, tirou o Vasco já de uma certa situação. Depois vou falar sobre esse comentário dos jornalistas, vou quebrar um pouquinho o ritmo da pergunta. É, claro. Voltando. Mas o Luxemburgo, assim como outros, Felipão e outros, né, de Abel Braga, que tiveram nossa história, crescemos vendo a história vitoriosa, Luxemburgo, né, como todos eles. Não considero como ultrapassado, pelo contrário, tem que respeitar a história dele, tudo que ele conquistou. Eu acho que a fase é uma coisa diferente. O treinador ele tem um prestígio, ele tem uma história e passar certas fases, né? Por exemplo, jogos, empates seguidos ou até mesmo a derrota. Natural, né? É natural, faz contusão parte. de atleta, Sim. Jogador importante machuca, você não tem jeito, né? Ele depende também, né? O treinador depende do plantel, depende de um conjunto de fatores, né? Que leva ao desempenho positivo ou não do clube, né? Não, exclusivamente. Aqui temos a cultura de demonizar ou apenas culpar né? O técnico. Sim, eles têm essa cultura. Feia mania de querer colocar a culpa toda numa pessoa, enfim, num ser como... Não, é uma estrutura, há todo um conjunto de fatores, né? O Vasco da Gama, para quem conhece a história do Vasco da Gama, as pessoas menosprezam, brincam, enfim, diminuem o Vasco da Gama, né? Se eu puder contar para vocês só um pouco que eu sei da história do Vasco da Gama, mesmo com esses 3 rebaixamentos. O futebol é o que é hoje em termos de popularidade por causa do Vasco da Gama. O futebol se tornou popular por causa do Vasco da Gama. Mas isso cabe numa outra situação, numa outra reflexão. Enfim, o que pega também, além da questão administrativa, é que isso esbarra no financeiro, né? E o Luxemburgo viveu uma situação muito parecida no Palmeiras em 2012, quando ele vivia a situação econômica e financeira no clube não era, digamos assim, salutar, sadia, e a coisa acabou se complicando e largou a equipe em 2002, largou a equipe, e o time acabou indo para a segunda divisão pela primeira vez. Depois do intervalo, eu vou perguntar para o Cauã Rossi, e também serve para a nossa análise também, quais seriam os futuros e até onde o senhor Vanderlei Luxemburgo poderia chegar com o Vasco da Gama. Vamos para o nosso primeiro intervalo, já voltamos. Olá, amigos, voltamos para mais um bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui pela RVC. O tema de hoje, como vocês sabem, é a campanha do senhor Vanderlei Luxemburgo na frente do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? O clube centenário. E aí, por ironia do destino, Cauã Rossi, colegas, é o maior adversário do Flamengo. E o Luxemburgo, ele nunca escondeu, ele sempre deixou aberto que é torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. Mas isso é relativo, porque o Flamengo já teve, na história dos dois clubes, sempre foi normal e natural você ter um atleta que joga em um, depois em outro, e treinadores que passam de um para o outro. Papai Joel fez isso, o próprio Abel Braga, nós temos aí o Júnior Baiano, lembrando o Andrade, do time do Flamengo, o lendário time de 81, jogou no Vasco também, acho que foi campeão brasileiro em 89 com o Vasco. O Jorginho, o Tito. Então, é normal. Causa uma certa estranheza porque é a primeira vez que ele treina o Vasco da Gama. A campanha do Vasco tem sido tão surpreendente do ponto de vista positivo. Eu falo isso como torcedor brasileiro e eu gosto da figura positiva do Vasco da Gama no desporto nacional, como de outros também. O time brasileiro tem que ser respeitado, tem que ser bem gerido, né? As marcas têm que se evoluir. Eu falo isso para todos, né? Inclusive, eu lamento muito a situação do Figueirense, lá de Santa Catarina, que os jogadores estão fazendo greve de maneira muito justa, em cima de vários abusos, várias ingerências que foram cometidas por gestões anteriores do Figueirense. O velho Figueira, que foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2007 contra o Fluminense. Mas voltando aqui, o Luxemburgo está tendo, inclusive, a oportunidade de revelar para o futebol brasileiro mais um atleta de qualidade, que é esse atacante chamado Tales.
que para o grosso aqui do público brasileiro, nós aqui no estado de São Paulo, e vocês nos acompanham em todo o Brasil por força da internet, todo mundo, no Rio de Janeiro já estavam acostumados já. Parte da mídia carioca falava do Thales, centroavante, ele fez um jogo terrível contra o São Paulo, do ponto de vista de gerar dor de cabeça para a defesa do São Paulo, né? Mas em linhas gerais o Luxemburgo está tendo a oportunidade de inclusive revelar mais um atleta. Até onde pode chegar o Vanderlei Luxemburgo no final do Brasileiro? Alguns dizem que ele pode chegar, seria de bom grado ele levar o time a uma Sul-Americana. Alguns dizem que que ele consiga buscar uma vaga na Libertadores da América. Até onde você consegue enxergar Luxemburgo chegando com o Vasco da Gama? Eu acho que a trajetória do Luxemburgo nessas rodadas já demonstrou o que ele sabe, o conhecimento sabe dele, muita sabe coisa, muito, muita temos que respeitar a história do Luxemburgo. Respeitar, sim. O conhecimento dele e a história. Não, isso não muda. O conhecimento que adquiriu, tudo que ele passa aos jogadores. Fazer uma alusão, uma comparação. O Felipão é um pouco mais paizão. Né? O Luxemburgo já é um pouco mais chefe mesmo, autoridade. E a pessoa dele impõe isso para os jogadores. Eu acho que tem tudo para no mínimo, aí eu faço uma aposta, Robson. No mínimo, no G4. Você acha que o Vasco consegue chegar no G4? Eu acho que ele tem condição, pela própria história do Vasco. E que o Vasco também só tem basicamente um campeonato, né? Embora... Só tem um brasileiro só. Então, as energias... Você acha que consegue chegar no G4? É uma aposta minha, só. Sabe? E... Pelo próprio Luxemburgo... Os vascaínos assistindo, o Cauã... acho que pelo próprio Luxemburgo, ele não veio para dar o recado dele. Eu acho... Então, agora fala a minha opinião, tá? Eu acho que ele é uma opinião pessoal, né? Opinião. Você chega, uma opinião muito boa. Sim. A galera do Vasco vai adorar. Eu acho que o Vasco ele vai conseguir uma vaga na Sul-Americana. Ele vai conseguir a Sul-Americana uma vaga. Eu acho que o Luxemburgo ele vai tentar, já porque ele é o homem do projeto, né? Ele é o homem do projeto, ele quer projeto, ele jogador, então ele vai tentar já montar um projeto para 2020 com o Vasco, contando com a permanência de alguns atletas. Rezemos para que o Thales não seja negociado. A gente sabe que meninos nessa idade, os empresários querem colocar, enfim. E trazer pelo menos dar uma gabaritada para fazer um 2020 um pouco melhor para a torcida Cruz Maltina. Mas eu acho que se ele, a partir do momento que ele, pelo que eu conheço do Luxemburgo, a partir do momento que ele conseguir salvar o Vasco da Gama do rebaixamento, ele já vai pensar em 2020. É uma vantagem dele. Isso é uma vantagem. Eu lembro muito disso, mas até vou voltar anos atrás. No Brasileiro de 2015, quando o Palmeiras... Brasileiro de 1995, o Palmeiras já não estava bem, já estava disputando meio final do campeonato. Quem foi campeão foi o Botafogo, o vice foi o Santos. Eram finais, né? Na época tinham finais, 95. Em 95 ele já estava montando o time de 96, então o Palmeiras foi lá e trouxe, já estava trazendo Luizão, Djalminha, já era outubro. Já tinha contratado esses jogadores e virou aquele time dos 100 gols de 96, do Paulista 96. Eu acho que a partir do momento que ele fizesse, ele salvar o Vasco dessa linha de corte, tirar ele dessa linha de corte para o rebaixamento, ele vai pensar no ano que vem. Perdão. Fala, pois não. Mas só uma observação. Hoje ainda, do primeiro candidato a ser rebaixado, né? A Chape, salvo engano, estão 3 pontos. 7. Ela está com 13, o Vasco... Até a gravação desse programa, 16ª rodada, lembrando, o Vasco está a 7 pontos da zona do rebaixamento, o primeiro que é a Chapecoense. O Vasco está com 20 e a Chapecoense com 13. 13, exatamente. Isso que eu ia falar, sobre a distância, né, do Vasco em relação ao que o Vanderlei ainda tem para fazer no Vasco. Vamos falar, a projeção dele para esse ano, onde ele pode chegar... Né? O que ele ainda pode fazer para distanciar o Vasco, não só da zona de rebaixamento, e aproximar. Você falou que vai chegar no G4. Quantas rodadas temos ainda? Tem bastante jogo pela frente. Nós temos, até a gravação desse programa, nós temos 10, eu acho que praticamente um turno inteiro. Vamos fazer a conta redonda, um turno inteiro. Eu faria essa aposta. Pela vontade, a seriedade que o Vanderlei... Eu estou quase perguntando para o Cauã Rossi quem vai ser o campeão, o vice, o terceiro e o quarto. O quarto eu já tenho, que é o Vasco. Agora os 3... Deixa eu fazer. Nesses 3 aí que vão chegar primeiro no Brasileiro, tem outro carioca, não tem? Flamengo?
Tem o Flamengo, né? Tem o Flamengo. Aí tem mais 2 vagas. Quem são esses 2? Isso porque você sabe o meu time, né? Não sei. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Pode falar o seu time para as pessoas? Pode falar. É corintiano. Todo mundo sabe que o Cauã Rosa é torcedor do Corinthians, como eu sou torcedor do Palmeiras. Sim. Não tem, né? Não tem Mas problema algum. Nós somos imparciais, né? Não, a nossa função aqui é imparcialidade. Obrigação do jornalista. Como eu sempre falei, Cauã e colegas, sim, que toda relação, todo início de relação, ela tem que começar com a verdade. Você não pode começar uma relação com alguém, seja marido, mulher, namorado, patrão, empregado, e aí, no caso aqui, nós do lado de cá e vocês do lado de lá, mentindo ou omitindo. Concordo. Então, eu não vou mentir, tampouco omitir. Quem me conhece nas redes sociais sabe que eu sou conhecido como... Como é que eu sou conhecido nas redes sociais, Cauã Rosa? O comentarista que canta e vibra. Como um cara tem o nome de comentarista que canta e vibra, torcer para que time? O Cauã Rosa está de preto, adivinha por quê? Torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, vamos agora para o intervalo. Na volta do intervalo, eu vou tentar contar umas historinhas, voltando a câmera aqui, contar umas historinhas da relação do Luxemburgo com a imprensa nessa defesa de tese que ele está tendo conveniente a respeito do que ele não está ultrapassado. Vamos lá para o nosso segundo intervalo e já voltamos. Voltamos, amigos, para o nosso último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O tema de hoje, nós estamos fazendo quase que uma defesa de tese, que advogados do senhor Vanderlei Luxemburgo, mas você em casa, fique à vontade para concordar ou discordar ou achar que ele é ultrapassado, não. A bem da verdade é que está fazendo uma boa campanha com o Clube de Regatas Vasco da Gama, ou como diz os nossos amigos do estado do Rio de Janeiro, Vasco da Gama, que nosso Vasco. Eu gosto de falar o nome do Vasco, eu gosto de falar o nome inteiro, é Vasco da Gama. Eu gosto de usar o nome inteiro. Vasco ao Vasco, não sei, é Vasco da Gama. Voltando agora ao tema que estávamos discutindo. Se vocês abrirem o YouTube aí, na casa de vocês, celular, TV, vocês verão algumas discussões nos últimos anos, não aquelas discussões antigas que o Luxemburgo teve, por exemplo, com o Marcelinho Carioca, que foi um pouco deselegante, todos ali, no antigo programa do Datena, mas o Luxemburgo, por exemplo, não é verdade mesmo, ele foi no programa Bem Amigos, na segunda-feira à noite, do Galvão Bueno, e nesse programa tinha o Caio, alguns convidados, e o Kleber Machado, narrador. Então tinha o Caio comentarista, o Caio Ribeiro, e o Kleber Machado, narrador, né? E eles começaram a bater naquela tecla, né? A música do Vinícius, né? Do Tom Jobim, que é o samba de uma nota só. Eles ficaram batendo numa tecla, que era a questão do estar ou não ultrapassado, o futebol tinha mudado, eles ficaram lá atrás, blá, blá, blá. Um monte de variáveis apresentaram para o Luxemburgo. Ele sozinho com os jornalistas, ele conseguiu manter o seu posicionamento e em determinado momento ele foi até um pouco ríspido. Ele teve que pedir a palavra, eu estou falando, não, você não sabe, enfim, foi uma coisa... procurei no YouTube, mas naquele dia eu percebi mesmo que os caras estavam... A partir daquele dia eu percebi que a mídia fazia uma campanha não só contra o treinador da idade dele, mas contra a pessoa, Vanderlei Luxemburgo, que fosse uma vingança, né? Enquanto ele estava na crista da onda, todo mundo não podia falar muita coisa para ele. Assim que ele saiu da crista da onda, as pessoas se ouviram mais fragilizado, né? Você tem alguma história, você contou para mim em off a questão dos volantes, né? Como é que foi a conversa dele com um repórter? Foi com o jogo contra o São Paulo, foi isso ou não? Isso, exato. O repórter afirmou categoricamente que ele havia usado, Robson, 4 volantes até o final da partida. São 4 carros, né? Porque é isso, o volante, né? Para quem não sabe, conhece futebol, o volante, aquele que chama médio volante, né? Ele joga no setor meio de campo, mas mais defensivo, ele faz a proteção dos zagueiros, para os zagueiros não saírem no mano a mano com o atacante, e também quando os laterais esquerdo ou direito sobem, os seus volantes fazem a cobertura dele. Se você perguntar... uma outra coisa que o volante faz também. Quando você tem a reposição do tiro de meta, quando o goleiro não estoura, quando ele sai com o zagueiro recebe a bola na pequena área e o volante é o primeiro que tem que buscar essa bola para fazer a ligação até os meias, né?
Pergunta isso para qualquer jornalista esportivo, eles não sabem. Mas nós sabemos aqui do Toque de Classe que vocês merecem o melhor. Continuando a questão do jornalista. E ele seguindo, inclusive com essa afirmação, que o pessoal não sabia o que estava falando. Porque ideia. No decorrer do jogo, mudou o posicionamento. O esquema tático que ele havia traçado já era outro. Claro, eles não entendem que o esquema tático muda. Conforme a necessidade da partida, o calor, entendeu? O avanço dos centroavantes. Sim. Então ele muda o posicionamento conforme ele acha melhor. Momento. Ele muda, você muda o setor defensivo. Se você joga com o centroavante, um fixo na área, vamos pegar um Fred da vida, né? Sim. Fred aqui, né? Aí, digamos, você tira o Fred do seu time e você coloca, vamos dar um exemplo, Wagner Love. Wagner Love, ele é jogador de área, mas ele joga dos dois lados, entendeu? Ele faz dos dois lados. Isso que eles não entendem. Continua. Característica, né, de cada jogador. Sim, continua. O jogador tem cada característica dependendo do parceiro que ele está ali, né? Exato. Ele vai reagir de outro jeito, vai jogar de uma outra forma. De outra forma até mais confiante. Mas o que o repórter disse para ele? Então, o repórter falou que, mais ou menos essas palavras, mas como é que você escolhe jogar com 4 volantes até o final do jogo? O Luxemburgo deve ter respirado fundo. Né? E como é que foi a resposta? Não, o Luxemburgo Ele não falou nada ofensivo, né? Não, achei ele bem sereno. Uma peneira aqui, porque vai que tenha soltado uma palavra, né? O que ele disse? Eu achei ele bastante sereno, Robson, nas suas declarações. Porém, durante o discurso, ele se mostrou um pouco mais assintoso, sim. Sim, o que ele disse. E ele disse, vocês pesquisem saber antes de sair falando as coisas. Nossa. Mais ou menos essa palavra. Fantástico. Ele falou assim, vai estudar. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas com todo respeito a gente fala isso. Sim, claro, continue. Ele mandou o rapaz pesquisar um pouco mais. Isso, ele estava numa coletiva, né, no meio de entrevista coletiva, e começaram a bater na tecla por que ele usa os 4 volantes. Quatro volantes. Não, vocês estão entendendo errado, não é assim que funciona. Durante o decorrer da partida, ela toma um outro rumo. Exato. Entendeu? A dinâmica do jogo muda. Eles não entendem. Acho que 4-4-2 é aquele 4-4-2, 3-5-2, 3-5-3. A gente tem exemplos clássicos aí de treinadores ao longo da partida, muda o posicionamento. Nós tivemos aí, já foi discutido até no programa, um jogo do Flamengo contra o Emelec, no primeiro jogo da Libertadores. Sim. O Jorge Jesus, o português, colocou o Rafinha de meia. E o Flamengo perdeu 2-0, quase saiu da Libertadores. Enfim, e aí ele finalizou falando isso. Ele finalizou falando isso, né, com o estilo Luxemburgo de ser, de falar. Ele é categórico, ele é emblemático naquilo que ele fala. Não tem que muito... A pessoa tem que estar preparada para falar com treinadores do calibre dele. Além da questão histórica, do conhecimento dele, né? E uma coisa que aí nós somos... Eu estou com 43, o Cauã está com 42. E 2, exato. Nós já vimos o Luxemburgo. Eles mostram... Eles mostram pranchetas, telas de celular, de tablet. O Luxemburgo já usava aquilo com computador de desktops normais de mesa nos anos 90. Muitos anos, psicólogo, psicoterapeuta. Ele já utilizava esse tipo de profissional com os elencos que ele trabalhou. Ele teve que fazer um trabalho com psicólogo muito pesado. Isso não estou dizendo, não. Está no documentário 12 de junho, Dia da Paixão Palmeirense, produzido pelo Galupo, pelo Mauro Betti. Ele teve que fazer um trabalho para tentar recuperar os jogadores do Palmeiras após o primeiro jogo, no dia 6 de junho, o primeiro jogo contra o Corinthians na final do Paulista 93, o Palmeiras perdeu. Ele teve que contratar um psicólogo para fazer um trabalho com os caras, número de mágico, um monte de coisa para tentar desencanar, esquecer um pouco do jogo. Ele já faz isso. É que no Brasil, o problema do nosso país, nós não temos memória, né? A questão dos 15 minutos. O brasileiro esquece tudo que ele fez nos últimos 15 minutos. E eles mudam o nome das coisas como se não houvesse passado, né? Sim, cruzamento é bola sobre a área. Você sabe o que eles fazem, né? Sim. Marcação alta. Marcação alta é você marcar a saída de bola do cidadão, entendeu? Bola por elevação, é quando você toca por cima. Você tem outro termo que eles usam? São nomes que significa a mesma coisa. A mesma coisa, eles querem mudar, né? Enfim, chegamos ao fim de mais um Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui pela RVC. Gostaria de agradecer a audiência dos senhores e o senhor Cauã pode se despedir dos colegas, por gentileza, nos acompanharem mais um programa. Muito obrigado a você que está acompanhando mais um programa. Obrigado, Robson, é um prazer para a gente estar aqui. Perfeito. Bom, encerramos mais um Toque de Classe, né? Eu gostaria de agradecer a presença, a audiência dos senhores em todos os nossos programas. Voltamos na próxima semana. Fique com Deus.